Graça e paz. Que bom ter você conosco aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Central. Que alegria poder compartilhar o Evangelho, compartilhar a palavra e poder servir a você através desse canal e desse meio de comunicação. O desejo do nosso coração é que Deus trabalhe a nossa vida, a sua vida, a vida da igreja. O que fazemos aqui é proclamar a palavra. Que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, abençoe outras pessoas através dessa ferramenta que nós temos usado para levar até você e aos seus uma palavra da parte do Senhor. O texto de hoje é o Salmo 90, verso 12. Ele diz assim: sendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração verdadeiramente sábio. Estamos caminhando para o final do ano de 2021. Como você conta os seus dias? Como você tem contado os seus dias ao longo da vida? Há pessoas que contam os seus dias pelo tempo de trabalho. Quando eu me aposentar, eu farei tal coisa. Há pessoas que contam os seus dias pelo tempo. Quando sair de férias, eu vou fazer isso ou aquilo. Há pessoas que contam os seus dias baseado na sua vida financeira. Não, quando eu ganhar dinheiro, quando eu tiver dinheiro, eu farei isso, ou farei aquilo, ou irei a tal lugar, ou deixarei de fazer tal coisa. Há pessoas que contam os seus dias olhando para a família. Não, quando meus filhos crescerem, quando a minha família estiver assim ou assado, eu farei ou deixarei de fazer tal atividade. Cada um de nós escolhe e estabelece uma forma de contar o tempo. Mas o salmista, ele faz uma oração e ele pede ao Senhor para que Ele nos ensine a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Todos nós temos um calendário pessoal, um calendário familiar, um calendário que nós estabelecemos, e esse nosso calendário é a nossa forma de contarmos o tempo, nossa forma de estabelecermos os passos que daremos ou não na nossa vida. Pois bem, há um calendário também chamado de calendário cristão. O calendário cristão, ele também conhecido como calendário gregoriano, que seja. O calendário cristão, ele estabelece alguns pontos. Ele começa com o advento de Cristo, aí nós temos a Páscoa, as celebrações cristãs estão escritas neste calendário. Mas qual é o calendário que nós devemos adotar? Qual é o calendário que torna-nos verdadeiramente sábios? Qual é o calendário que nos faz ser homens e mulheres que enxergam adiante um grande propósito? A volta de Jesus é o grande ponto, é o grande marco de um calendário sábio, de um calendário que nos torna inteligentes, de um calendário que nos torna homens e mulheres verdadeiramente sábios e que contam os seus dias de maneira proposital. O que nós aguardamos? A volta do Senhor. O que nós aguardamos? A vinda do grande Rei, a manifestação do Messias, do Cristo de Deus. Por isso a Escritura nos traz advertências das mais diversas sobre não ajuntarmos tesouro, sobre como nos comportamos, sobre como lidamos com a vida, porque alguns de nós vivem a vida como se ela nunca fosse terminar. Alguns de nós vivem a vida como se ela fosse acabar no outro dia. As Escrituras sempre nos advertem. Estamos aguardando a volta de Jesus. Nós temos um calendário que adentra a eternidade. Contar o tempo é importante. Contar o tempo da maneira e com a perspectiva correta. Como nós temos contado esse nosso tempo? Nosso tempo tem sido contado baseado em experiências de homens. Nosso tempo tem sido contado baseado em experiências de pessoas ao nosso redor. O nosso tempo tem sido contado baseado nos nossos desejos e vontades. O convite das Escrituras, o convite da Palavra de Deus, para contarmos o nosso tempo a partir da perspectiva divina. O tempo de Deus, o Kairos, é o melhor tempo. Somos finitos. Muitas vezes nossa compreensão, ela não adentra
ela não chega a um espectro de entender o tempo de Deus. Mas as Escrituras nos revelam esse tempo. Nós aguardamos o grande Rei, aguardamos a volta do Senhor. E não dá para contar o nosso tempo numa perspectiva humana, numa perspectiva falha, numa perspectiva limitada, se o tempo da nossa existência é marcado por aquele que nos escolheu para estarmos eternamente com Ele. Se o tempo de nossa caminhada é marcado pelas manifestações e pela palavra de Deus, Ele decretou os tempos. Daniel, em sua oração, diz que Ele estabelece tempos e épocas. Ele é o Deus de todas as eras. É nele que nós confiamos. E o convite hoje, nessa última semana do ano de 2021, é que nós possamos pensar, sonhar, planejar, contar o nosso tempo a partir dos princípios da palavra de Deus, baseado nos propósitos da palavra de Deus, porque o tempo que Ele estabeleceu para a nossa vida é o melhor tempo. Que Deus te abençoe, faça bom proveito desse tempo que você tem. Deus te abençoe, beijo no seu coração.